De acordo com o que nós aprendemos na reflexão anterior, eu quero dar continuidade mostrando Jesus como a pessoa principal, a grande e maravilhosa riqueza que Deus nos deu. Jesus pregou durante 3 anos e meio aproximadamente, aqui, para os seus discípulos e para o povo da sua época. Ele nos deu muitos e vários conselhos. Aqueles que quiserem ler o capítulo 5 de Mateus, há de ver que ali há uma série de conselhos que Jesus deu para nós. No capítulo 6, nos últimos versículos, ele vai falar sobre a provisão da vida. Ele vai dizer para nós: vocês estão preocupados com o que vestir? Olhem para os lírios dos campos. Eles se vestem tão bem que nem Salomão, na sua beleza, na sua riqueza, na opulgência da sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Estão preocupados com o que comer? Olhem para os lírios dos campos, aliás, para as aves dos céus. Elas não trabalham, não fiam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial, cuidadosamente, alimenta delas de maneira cuidadosa e carinhosa, de maneira que não lhe falta nada. Ele disse: vocês não valem mais do que essas coisas, com certeza absoluta, vocês valem muito mais do que as aves, do que as árvores, as plantas. Mas ele aconselhou-nos no versículo 33 do capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo para nós, mais uma vez, é: eu sou tudo em todos. Eu sou aquele que pode suprir as necessidades e enriquecer espiritualmente a vida de quem nada tem, dando-lhe a esperança de viver eternamente com o meu Pai. Portanto, nós vamos continuarmos aqui mostrando em alguns textos bíblicos o que Jesus falou para nós sobre este assunto. Jesus não é contra a riqueza, é bom que se lembre disto. Não, riqueza não é pecado, como a pobreza não é uma virtude. Mas ele está tentando mostrar para nós a prioridade da nossa vida, o que é de prioridade na nossa vida. Se Deus nos dá a chance de conseguirmos riquezas neste mundo, o salmista já aconselhou dizendo: se as vossas riquezas aumentarem, não ponham nelas ou seja, a sua confiança, porque as riquezas um dia se acabam. Mas a riqueza de Deus na pessoa de Jesus, ela é permanente. Jesus aconselhou-nos no capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a 20, dizendo o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus foi muito claro quando ele nos aconselha, mostrando o que é prioridade. Ele não está dizendo, repito mais uma vez, ele não está dizendo que é pecado ter riquezas, que é pecado fazer provisão. O que ele está dizendo é: não confiem nessas coisas, porque muitos que fizeram isto sofreram a decepção de serem roubados ou de verem desaparecer do nada. Nós temos o exemplo de um dos estados mais ricos do país, no sentido de algumas riquezas naturais, que supre 70% do Brasil de alimentação. Estou falando do Rio Grande do Sul. De repente, uma catástrofe sem explicação
acaba com tudo, destrói tudo, devasta tudo. E aqueles celeiros grandes, aqueles armazéns grandes, aquelas plantações maravilhosas. Isto não quer dizer que eles erraram em fazer isto, mas nós erramos quando confiamos em tudo isto como âncora segura para a nossa vida. Por isso, ele diz, não ajunteis tesouro no céu, quer dizer, não confiem nessas coisas, porque serão roubadas pelo ladrão, serão minadas, elas serão estragadas pela ferrugem, pelas intempéries do tempo. Os edifícios mais lindos que nós já vimos, eles se acabam. Algum tempo atrás, eu estava em São Paulo e vi aquela grande catástrofe do edifício Joelma, aquele edifício com dezenas de andares, em fração de horas. Ele foi totalmente carbonizado, muita gente morta, e tudo se acabou, porque a tragédia bateu a porta. Vale a pena confiar nas riquezas e aqueles que nunca tiveram a infelicidade de serem roubados. Eles vivem empregando a maior parte do seu tempo, guardando, protegendo, para não perderem. Será que vale a pena? Bom, eu acho que não vale. Na visão de Jesus, o que vale a pena é tê-lo como Senhor e Salvador, porque aí é uma vida segura. É juntar tesouro nos céus, trabalhar e servir ao Deus das riquezas. Qual é a razão que Jesus está dizendo isto? Sempre que Jesus fala alguma coisa, procurando na Bíblia, nós vamos encontrar a razão por que ele está dizendo certas coisas que às vezes nos chocam, que às vezes nos chocam, que às vezes nos contrariam, mas ele tem razão. O capítulo 6, versículo 21, ele vai explicar por quê. Ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E você sabe que o coração é a fonte de toda a vida, de acordo com Provérbios. É dali que saem as fontes de toda a nossa vida. Jesus quer o nosso coração. Ele não quer a nossa riqueza. Ele não quer os nossos bens. Ele não quer a nossa beleza. Ele quer o nosso coração. E o nosso coração inclinando para as riquezas, ele disse que existe a fascinação, o desejo exacerbado por essas coisas, e o coração acaba enchendo-se de tudo isto, e Deus fica do lado de fora. Por isso, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu ficarei com vocês e vocês ficarão comigo. Portanto, aonde estiver o vosso coração, disse ele, ali também estará, onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Pensa e repensa e pensa de novo naquilo 24 horas. Há pessoas assim, que pensam nos seus bens e riquezas 24 horas, sendo que Jesus é a maior riqueza para nós. Repito, não é pecado ter riquezas, mas é pecado confiar nas riquezas como tábua de salvação, como âncora da sua vida, como maior suprimento das suas necessidades. É Jesus quem supre. Há um exemplo interessante na Bíblia, se você quiser ler, no capítulo 18, versículos 18 ao 25 de Lucas. Jesus contou uma história interessante sobre este assunto. Um jovem que se interessou em ir para o céu encontra Jesus e pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele já errou quando pergunta o que eu devo fazer. Ora, eu não devo fazer nada. Jesus é quem faz a obra. Deus fez a obra na pessoa de Jesus. Isso já estudamos no capítulo 53 do profeta Isaías e durante todas as meditações. Mas ele começa a perguntar, o que devo fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
Lamentavelmente, essa tem sido uma coisa que tem prendido muito as pessoas. Fazer para ser. Mas precisamos ser para fazer. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, somos criaturas de Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Aí Jesus Cristo responde para aquele jovem, tu sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ele diz, não, Senhor, tudo isso eu já aprendi com os meus pais desde a minha mocidade. Isso significa que era um homem muito religioso, cheio de preceitos religiosos, cheio do conhecimento da religião, porém vazio, totalmente vazio de Deus. E naquele momento Jesus olha para ele e diz, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro no céu. O que ele disse é juntai tesouro no céu. Ele disse para aquele jovem, e tu terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me, já que você quer fazer uma coisa boa, eis aqui uma que você deve fazer. Jesus estava tentando revelar o coração daquele jovem para ele mesmo, que ele até então não conhecia. A Bíblia diz que o jovem, naquele momento, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, muito pesaroso, porque possuía muitas riquezas. E saiu dando as costas para Jesus e foi-se embora. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, dificilmente entrará no reino dos céus uma pessoa assim, uma pessoa que confia nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico assim entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo que o rico não pode ser salvo. Ele diz, um rico assim, nesta condição, que confia de maneira exacerbada nas riquezas, que prefere as riquezas do que a mim. Jesus não está dizendo para se vender o que tem e dar. Não. Ele estava tentando apenas revelar para aquele jovem onde estava o seu coração, onde estava a sua confiança. E provou, quando ele, pesaroso, abandona Jesus, vai embora, de cabisbaixo, triste, porque não queria abrir mão daquilo que tinha. Embora Jesus não tivesse ou não estivesse mandando literalmente que ele fizesse isto. Repito, simplesmente para dizer àquele jovem, aonde estiver a tua riqueza, ali estará também o teu coração, e esse parece que é o mal do século. Lamentavelmente, isso tem atingido muita gente. Espero que você tenha entendido, nas palavras de Jesus, como ele quer que sejamos, como ele quer que vivamos neste mundo, pela fé, confiando nele, muito embora às vezes cercado de bens e riquezas, mas a nossa confiança precisa estar única e exclusivamente na fonte da riqueza, que é o Senhor Jesus Cristo, riqueza espiritual. Portanto, repito mais uma vez, se você perde riquezas, você perde muito. Se você perde amigo, perde muito mais. Mas se você perde Jesus, você perde tudo. Eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela exortação que dela vem ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a fonte principal de toda bênção e riqueza espiritual. Nós oramos pelas pessoas que me assistem, abençoa elas, suas famílias, conduz-nos pelo teu Espírito Santo e leva-nos a vivermos pela fé no Filho de Deus. Nós oramos agradecidos por tudo, no precioso nome de Jesus, o nosso amado, grande Salvador, a nossa grande riqueza que o Senhor nos deu. No nome dele que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nos encontramos de novo na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Até lá.